Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Como é bom assistir anime bom, hein? Porque um pouco antes do início de cada nova temporada de lançamentos, né, enquanto eu estou escolhendo quais animes eu vou assistir ou não, eu sempre me pergunto se vai ter aquele anime que ninguém tá dando muita bola, que não teve muita divulgação assim, que está confinado também em algum streaming obscuro, que por algum acaso do destino eu vou acabar assistindo e ele vai se tornar aí um dos meus animes favoritos da temporada. Infelizmente, né, com o passar do tempo, essas surpresas elas estão se tornando cada vez mais escassas para mim, porque como eu acompanho muito essa questão de notícias de animes e mangás e tudo mais, acaba que eu já sei, né, de antemão quando uma obra, né, se uma obra vai ser boa ou não, se ela tá hypada ou não, quem é o estúdio por trás. No entanto, né, em contrapartida aqui, toda vez que acontece uma coisa de eu descobrir uma nova obra surpresa, eu dou muito mais valor a ela, porque eu sei que é um acontecimento muito raro para mim. Justamente o anime de Medalist foi a grande surpresa da temporada de inverno para mim. Não por apresentar uma animação estupenda e tudo mais como os seus concorrentes, mas sim por ter uma trama concisa e uma temática inspiradora. E apesar de não ter sido muito comentado aí nas redes sociais, ou também para as pessoas que normalmente já acompanham animes aí há algum tempo, e eu dou os créditos a esse maldito infortúnio pelo fato do anime ser exclusivo da Disney Plus, que eu tenho algumas opiniões bastante interessantes sobre o catálogo de animes da Disney Plus, eu vou falar aqui mais pra frente do vídeo, mas para todos aqueles que assistiram é praticamente uma unanimidade que esse aqui é um dos melhores animes que já foram lançados no ano até agora. E digo mais, pra mim, Medalist foi o melhor anime dessa temporada de inverno que se passou. Salve, salve, seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui que fala com vocês é o Cabos e hoje aqui, né, trazendo aqui mais um vídeo de resenha, de review, você pode chamar da maneira que você quiser aí, sobre o que pra mim, como eu falei agora nessa breve introdução aí, tomara que tenha sido breve mesmo, sobre o anime de Medalist, né, a adaptação aí do mangá de mesmo nome, que, cara, é como eu falei, né, é muito bom você pegar uma obra assim, de uma surpresa e tudo mais. Eu vi algumas poucas pessoas comentando assim na internet e tudo mais, algumas páginas de animes que eu sigo aí lá no X estavam comentando, né, falando sobre sua história que era interessante e tudo mais. Eu resolvi assistir e pra mim, como eu falei agora, é o melhor anime lançado no ano até agora. Claro, a gente tá no início do ano aí e estrearam uns animes aí bem barra pesada agora em abril, né, justamente essa semana aqui que eu estou gravando esse vídeo aqui, estrearam alguns animes aí bem barra pesada que muito provavelmente vão se tornar aí alguns dos meus favoritos do ano, mas por enquanto Medalist, né, como sendo a primeira temporada já foi concluída aí com 13 episódios, esse anime já é o meu favorito do ano até agora, né, mas chegando em relação aqui e tudo mais, né, chegamos nos preâmbulos aqui, vamos falar sobre Medalist e antes de tudo, eis aqui a sua sinopse. Em Medalist acompanhamos a vida de Tsukasa Keurashi, um ex-aspirante a patinador artístico que vê seu sonho desvanecer antes mesmo de começar. Agora como treinador assistente, ele cruza o caminho de Inori, uma tímida aluna do 5º ano apaixonada pela patinação, mas presa pelas inseguranças e pela superproteção da mãe. Inspirado por sua determinação silenciosa, Tsukasa decide treiná-la. Juntos enfrentam desafios e descobrem que nunca é tarde para perseguir um sonho. A história desse anime é aquele famoso caso de que ela não vai apresentar nada de novo aí para a audiência, mas ela utiliza de forma muito bem feita todos os elementos básicos que fazem a gente querer se importar com os personagens e também nos instigar a acompanhar a história em si. Acrescente a tudo isso aí que eu disse o fato de que em sua temática o anime sempre nos diz para continuar a perseguir os nossos sonhos, independentemente do que as pessoas falam, tanto pelas nossas costas quanto às vezes na nossa própria cara. Quantas vezes na nossa vida nós não nos deparamos com obstáculos que parecem ser insuperáveis em um primeiro momento? Quantas vezes nós não achamos que somos velhos demais para começar uma nova atividade e também começar a perseguir um sonho antigo que agora mais parece algo como um sonho infantil de uma criança? E quantas vezes precisamos colocar o nosso orgulho debaixo do pé e aceitar a ajuda de outras pessoas que querem o nosso bem para assim conseguirmos evoluir? E se você, ao fazer esses questionamentos que eu acabei de dizer aí, conseguiu se identificar em algum ponto ou linkar com algum evento da sua vida aí que você teve que tomar essas decisões ou que você também já fez esses questionamentos, com certeza você irá se apegar também aos personagens desse anime. Inori é aquela típica garota de bom coração e muito determinada, mas por causa da sua insegurança e baixa autoestima, ela acaba por se isolar dos seus colegas e até mesmo
mesmo não vai bem na escola. No entanto, ela encontra na patinação artística uma forma de conseguir escapar de tudo isso, depois de ver uma apresentação de patinação pela televisão de uma jovem em ascensão e tomar ela como uma grande inspiração. E é na pista de gelo que ela conhece o Tsukasa, um antigo patinador que chegou até mesmo a angariar altas posições aí em algumas competições de dança no gelo, mas que acabou por abandonar o esporte e agora ele vive de trabalhos temporários e que pagam muito mal. Mas ao ver Inori no gelo, Tsukasa enxerga nela algo que ele foi no passado. Foi dito a ambos que eles eram velhos demais e que na idade deles eles não poderiam mais aprender a patinar. Tudo e todos afirmavam que era impossível deles irem longe naquele esporte. E ao ver o potencial inerente na menina, o Tsukasa não pensa duas vezes e logo decide treiná-la. Não para provar a si mesmo que conseguia fazer isso, mas sim para não deixar a garota se transformar como ele é agora no presente. Alguém que acabou desistindo por, na sua visão, não ter o apoio de ninguém. Por Tsukasa, ele até entende que as jornadas de cada um são muito diferentes e chega até um momento, tem até uma cena em que ele se questiona se contar a própria história de vida dele, se contar a própria história breve dele na patinação, irá realmente ajudar a Inori na sua própria jornada. Além de tudo isso, a história ela transmite uma mensagem muito positiva sobre humildade e trabalho duro. Afinal, apesar de treinar muito mais duro do que todas as outras crianças que também estão na sua categoria, a Inori não enxerga elas necessariamente como oponentes a serem batidos, mas sim como amigos que a ajudarão diretamente ou indiretamente a alcançar os seus objetivos, que no caso aqui é o lugar mais alto no pódio das Olimpíadas de patinação. Essa humildade ela também está muito presente no seu mentor, que é o Tsukasa, pois ele sente muito orgulho dos avanços nas habilidades da sua pupila, ao mesmo tempo que quer se superar como técnico. Afinal de contas, ele sabe que os técnicos das demais crianças também são atletas muito mais experientes do que ele. E da mesma forma que a Inori, o Tsukasa ele não enxerga eles como oponentes, mas sim exemplos a serem seguidos. E todos esses momentos de superação, persistência e humildade, eles acabam culminando nos momentos de competição, que apesar de assim das danças no gelo serem feitas em 3D, não é algo que incomoda muito, né? Talvez pelo fato de que a produção foi inteligente o suficiente para mesclar momentos de animação 2D com esses momentos de animação 3D, e também não é algo que eles exigem demais ali naquele momento. É tudo muito bem feitinho ali e realmente não incomoda. E o charme dessas sequências de competição não está necessariamente nas apresentações em si, mas no que acontece antes, porque nós vemos toda a atenção que tanto a Inori quanto o Tsukasa, eles têm ali com aquela situação, eles têm com aquele desafio que eles estão prestes ali a enfrentar. Essas cenas mostram que, apesar do avanço nos seus arcos narrativos, os personagens ainda têm uma longa jornada aí para se desenvolverem plenamente, porque eles ainda nutrem muitas inseguranças ali, e isso torna eles muito mais reais, torna eles muito mais empáticos para o público que está assistindo e que decidiu investir o seu tempo aí assistindo essa história. Dito tudo isso, o anime de Medalist, além de ser a maior surpresa que eu tive aí na temporada de inverno, para mim é o melhor anime do ano até agora. E por mais que eu ache que ele não vai ficar nessa posição por muito tempo, né, que como eu falei agora no início do vídeo, estreou muito anime bom agora em abril, eu ainda acho que ele pode sim figurar em muitas das categorias que eu vou fazer lá no final do ano, né, se Deus permitir eu ainda vou estar gravando vídeos até o final do ano, entre alguns dos meus animes favoritos aí do ano. E é por isso que eu acabei dando uma nota 9 para Medalist, e é realmente uma pena que ele seja um exclusivo do Disney Plus, que eu carinhosamente, né, chamo ele de cemitério de bons animes, porque tem tanto anime legal lá, mas por causa de uma péssima divulgação do serviço de streaming, e também pelo fato de que normalmente muitas pessoas que estão vendo anime normalmente vão assinar a Netflix ou a Crunchyroll, muitas pessoas acabaram não pegando esse anime aqui, e com certeza se Medalist ele fosse para algum desses dois streamings, muito mais pessoas estariam
falando sobre ele. Mas antes de terminar o vídeo aqui, eu gostaria de trazer uma breve reflexão aqui para vocês. Eu não sei se é porque eu já tô assim meio que de saco cheio com essa coisa de animes com excelente animação, com muito estímulo visual e sonoro, mas toda vez que eu me deparo com um anime que é completamente despretensioso, como é Medalist, eu acabo assim dando muito mais valor a ele, sabe? Porque não é aquela coisa de trama extremamente complexa, não é aquela coisa de eventos mirabolantes e tudo mais. Não, é uma história simples que acontece no nosso mundo e que tem dramas muito mais reais aí do que a maioria aí das grandes histórias, né? E eu sei que essas grandes histórias, apesar de ser histórias muito mirabolantes e tudo mais, elas têm dramas muito reais. Só que quando você pega esses dramas e coloca no nosso mundo, parece que é muito mais próximo de nós, sabe? E eu acho que assim, a indústria, ainda mais se você viu meu vídeo Solo Leveling, deve estar passando um card aí pra vocês verem, que aconteceu agora no início da semana, eu acho que a indústria, ela deveria dar alguns passos para trás nesse sentido e voltar a fazer histórias simples, porque é até uma coisa interessante, que o fator que mais me fez gostar de Medalist foi simplesmente dele ter uma história simples. Algo que, infelizmente, parece estar se tornando cada vez mais escasso nas histórias atuais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, vídeos novos aí toda semana. Se você curte notícias de animes e mangás, me segue lá no X/Twitter, o @portal OM, o portal Outro Mundo, link aí na descrição do vídeo. Mas então, pessoal, muito obrigado novamente por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!